Chegou ao fim a caminhada do rei do futebol entre nós, meros mortais. Foram 82 anos de conquistas, alegrias e muito futebol. O melhor de todos os tempos, infelizmente, nos deixou. Mas seu legado sempre será lembrado pelos brasileiros e por qualquer amante do futebol. Para homenagear o melhor jogador de todos os tempos, decidimos fazer uma breve homenagem a Pelé, o homem que fez tantos brasileiros felizes. Edson Arantes do Nascimento veio ao mundo em um momento conturbado da história da humanidade, em meio à Segunda Guerra Mundial. Pelé nasceu no dia 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, interior de Minas Gerais. Filho de Celeste Arantes e João Ramos do Nascimento, mais conhecido como Dondinho. O talento de Pelé não surgiu do nada. Dizem que seu pai também era um excelente jogador, apesar de não ter tido o mesmo sucesso que o filho. Quando criança, Pelé sempre jogava futebol no quintal de casa com uma bola de pano. A paixão pelo esporte surgiu logo cedo, evidenciando que Edson seria, no mínimo, um amante do futebol. Mas ele foi muito mais do que isso. Quando tinha 4 anos de idade, Pelé e sua família mudaram para a cidade de Bauru, no estado de São Paulo. Se quando pequeno, Pelé já demonstrava que tinha jeito com a bola, aos 10 anos ele começou a trilhar seu caminho de sucesso no futebol. O primeiro clube de Edson Arantes foi o Bauru Atlético Clube, no qual conquistou o bicampeonato do Infanto Juvenil em 1954 e 1955. Um ano depois, ele foi para o Santos. Sabe aqueles garotos craques que, quando os profissionais batem o olho, eles já sabem que o menino vai ser uma promessa? Bom, desde que chegou ao Santos, Pelé era visto assim, como uma joia que precisava ser lapidada para brilhar na Vila Belmiro. Seu primeiro jogo oficial foi em 1956, em um amistoso entre Santos e Corinthians de Santo André. O resultado elástico de 7-1 para o Peixe contou com 2 gols de Pelé. Rapidamente, ele se tornou uma máquina de fazer gols e de conquistar títulos. O menino que brilhava no Santos, em que jogou de 1956 até 1974, ganhou 2 Libertadores, 2 campeonatos mundiais de clubes e uma Taça de Prata. Ele também foi 5 vezes campeão da Taça Brasil, 4 vezes campeão da Taça Rio-São Paulo, sem falar nos inúmeros títulos no exterior. Com a camisa da seleção brasileira, Pelé estreou no dia 7 de julho de 1957, quando tinha apenas 16 anos de idade. Ele marcou seu primeiro gol no maior rival do Brasil, a Argentina. Mas, infelizmente, a nossa seleção perdeu o jogo por 2-1. Só que esse, era apenas o primeiro jogo dele na seleção. Em 1958, Pelé simplesmente foi campeão do mundo, se tornando o jogador mais novo a levar o campeonato. Ele levou a Copa em mais 2 ocasiões, em 1962 e 1970, fazendo do Brasil o primeiro país a ser tricampeão da Copa do Mundo. Isso quer dizer que se hoje eu, você e todos os brasileiros se orgulham do Brasil ser pentacampeão mundial, boa parte dessa glória se deve a Pelé e seus companheiros, que levaram a nossa seleção ao topo do mundo. Além de defender o Santos e a seleção brasileira, Pelé também jogou em outros grandes times brasileiros e até nos Estados Unidos. No New York Cosmos, foi contratado com o objetivo de popularizar o esporte no país. Na época, Pelé estava até aposentado, mas voltou atrás e decidiu jogar no time norte-americano. Foram 3 anos e um título conquistado, até que o rei decidiu finalmente pendurar as chuteiras. E que tal o Pelé jogando no Vasco? Pouca gente sabe, mas em 1957 aconteceu o Torneio do Morumbi, uma competição amistosa promovida pelo São Paulo para celebrar a construção do seu estádio. Pelé, com 16 anos, foi emprestado ao Vasco para jogar o torneio.
Fluminense e Flamengo também foram agraciados pelo rei. Em 1978, Pelé jogou pelo Fluminense e pela seleção nigeriana, um tempo com cada camisa. O clube carioca fez uma excursão pelo país africano e o craque era um dos convidados da partida. O país simplesmente parou para ver o majestoso futebol de Pelé. Pelo Flamengo, jogou em um amistoso contra o Atlético Mineiro. O jogo, na verdade, tinha como objetivo arrecadar fundos para os atingidos das enchentes que assolaram o Brasil em 1979. Bom, em relação à vida pessoal, podemos dizer que Pelé era um homem, digamos assim, um tanto mulherengo. Ele namorou muitas famosas, inclusive a Xuxa, e foi casado 3 vezes. No primeiro casamento, Pelé teve 3 filhos, Kelly Cristina, Jennifer e Edson. Esse último, mais conhecido como Edinho, também seguiu a carreira no futebol, jogando como goleiro na década de 90 e hoje atuando como treinador. Em seu segundo casamento, o rei do futebol teve um casal de gêmeos, Joshua e Celeste. E em 2016, ele se casou pela 3ª vez com Márcia Aoki, que era sua namorada desde 2010. Além disso, Pelé também teve mais 2 filhas fora do casamento, Flávia Kurtz e Sandra Regina Machado, que faleceu em 2006. Infelizmente, nos últimos anos, a saúde de Pelé foi ficando cada vez mais delicada. Em 2012, ele passou por uma cirurgia de artroplastia total do quadril direito. Na época, a assessoria disse que era um procedimento simples, mas, na verdade, os médicos retiraram a cabeça do fêmur e a substituíram por uma prótese plástica, o que obrigou o ídolo a se locomover por um tempo em cadeira de rodas. Em 2014, ele ficou 3 dias internado após fazer uma cirurgia para a retirada de pedra nos rins. Logo depois, enquanto estava recebendo acompanhamento médico, voltou a ser internado por causa de uma infecção urinária. O problema se tornou recorrente e, em 2019, Pelé foi internado em Paris. No ano de 2021, ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. Devido ao tratamento agressivo com quimioterapia, a saúde do rei do futebol foi se complicando ao longo do tempo. Infelizmente, no dia 29 de dezembro de 2022, o mundo perdeu Edson Arantes do Nascimento. Mas Pelé, o rei, a majestade, o melhor, viverá para sempre. As nossas condolências às famílias, amigos e a todos os brasileiros que perderam o maior atleta de todos os tempos. Nos vemos em breve.